Olá, e nesse módulo aqui a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho mais com a parte prática, né, dessa gestão financeira. Vimos no módulo anterior que devemos ter um planejamento, definir mais ou menos para onde que nós queremos ir, desenhar o caminho de onde nós pretendemos chegar. E, consequentemente, a parte financeira ela é fundamental, né? A parte financeira ela é a que vai te dar a condição de realizar ou não esses seus objetivos aí. E aí encerramos falando sobre a questão das avaliações, e aí, naturalmente, nós entramos nos controles. O controle, o que, que é? É verificar se aquilo que foi planejado está sendo alcançado ou não. E de que maneira que nós podemos desenvolver esses controles. Aí começamos a usar as ferramentas da gestão financeira, da administração financeira. E uma das ferramentas que é fundamental é a questão do orçamento. E a partir de agora, então, vamos ver como que funciona a elaboração de um orçamento, de que maneira que nós fazemos esse orçamento, o previsto e o realizado, e também já vamos começar a falar a respeito dos custos, como que se constroem os custos dentro de uma atividade. Então, nesse módulo aqui, já vamos começar a trabalhar um pouquinho mais com a parte prática. E nesse módulo agora, continuando falando sobre a questão dos controles, um dos itens que são mais importantes para que a gente possa desenvolver um controle da nossa atividade é a questão do orçamento. Enfim, tudo que nós vamos fazer na vida tem que se fazer um orçamento. Por quê? Porque o orçamento ele é um olhar para o futuro, é você conseguir enxergar o que vai acontecer, é você dar previsibilidade para tudo aquilo que você pretende fazer, né? Quando a gente faz qualquer atividade sem um orçamento, nós estamos indo simplesmente no escuro. Não sabemos nem aonde que nós vamos parar, nem em que situação que nós vamos chegar. Então, o orçamento, ele pelo menos nos dá essa previsibilidade do que vai acontecer. Razão pela qual um orçamento, ele tem que ser o mais real possível. Então, nós temos que considerar todos os itens que realmente possam acontecer. Nem que esses itens eles nos causem uma surpresa negativa, enfim. Mas se ele está causando uma surpresa negativa, é porque lá na frente você vai ter realmente, de fato, uma surpresa negativa. Então, o orçamento ele tem que ser o mais real possível. E aí nós temos duas maneiras de fazer o orçamento, que é o orçamento por tendência. E o que é por tendência? Tendência é o que tende a acontecer, é o que provavelmente irá acontecer. Com base no que geralmente acontece, é o que também irá acontecer. Então nós nos baseamos em dados passados para poder antecipar o futuro, já que sempre foi assim, assim sempre será. Então, se no mês passado a minha conta de energia elétrica era em torno de R$ 1.000, esse mês ela será próxima de R$ 1.000. Se no mês passado eu gastei R$ 10.000, esse mês eu vou gastar perto de R$ 10.000. Por quê? Porque é o que geralmente vem acontecendo, então é o que provavelmente continuará acontecendo. Então isso é um orçamento por tendência. E o outro orçamento é o chamado orçamento com base zero. Com base zero, o que acontece? Nós desconsideramos todos os fatos passados e começamos tudo do zero, começamos tudo de novo. Então eu vou orçar o que eu vou gastar com folha de pagamento, o que eu vou gastar com energia, o que eu vou gastar com material de limpeza, o que eu vou gastar com material de expediente, o que eu vou gastar com materiais de atividade, enfim, eu vou fazer um novo orçamento. E com base nesse novo orçamento, aí é que eu vou desenvolver a previsão do que irá acontecer. Qual é a importância de um ou de outro? Por tendência que ele apresenta uma facilidade de ser feito. Por quê? Porque a gente já tem dados que aconteceram, então a gente usa esses dados que aconteceram. O orçamento com base zero ele dá mais trabalho. Por quê? Porque eu vou ter que cotar, eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que verificar os preços naquele momento, qual é o custo que eu teria naquele momento ali. A vantagem do base zero é que do base zero a gente sempre vai tentar melhorar aquilo que já existia. Tá? Então são essas duas maneiras da gente fazer o orçamento, ou por tendência ou por base zero. E aí com base nesse orçamento a gente já vai conseguir fazer aqui uma previsão. Qual é a receita que eu vou ter? Então, com base naquilo que eu estou desenhando para o futuro, eu quero saber, mas quanto que vai entrar de recursos para mim esse mês?
quantos alunos eu vou ter, por exemplo, numa escolinha, quantos produtos eu vou vender, quantas atividades eu vou realizar, e aí eu vou estimar uma receita prevista. E aí, com base nesse orçamento por tendência ou por base zero, eu também vou verificar quais os custos que eu vou ter para poder desenvolver essa atividade. E aí vai me dar o chamado lucro bruto. Né? O lucro bruto é a diferença entre o que eu vou arrecadar com aquilo que eu vou gastar na atividade. E aí, daí na sequência, nós vamos ter as despesas. O que são as despesas? Os demais gastos que não estão ligados diretamente à atividade, à prestação do serviço, à elaboração de um produto. A despesa não, ela é mais, como eu já falei no módulo anterior, ela é mais relacionada à parte administrativa, mais à parte comercial. Então, com base nisso, eu já vou conseguir enxergar qual é o resultado que eu vou ter ao longo desse mês, ao longo do semestre, ao longo do ano, enfim, de acordo com a estimativa de tempo para a realização desse orçamento. Então, só para nós termos uma ideia, eu vou simular aqui uma escolinha de iniciação esportiva. Então a gente vai montar uma escolinha de iniciação esportiva para qualquer tipo de esporte, ou pode ser uma academia, ou pode ser, enfim, qualquer coisa relacionada ao esporte. E aí nessa escolinha de iniciação esportiva, eu estou estimando aqui que teremos aproximadamente 150 alunos. E que, pela média do mercado, pelo que o mercado geralmente cobra, eu vou cobrar R$120. Claro que tudo isso aqui são valores e quantidades hipotéticas, né? Mas para poder trabalhar com essa escolinha, então, com base no orçamento, eu verifiquei que o aluguel ele custa em torno de R$3.000. O aluguel, por exemplo, de uma quadra, ela é necessária para a atividade da empresa. Então, eu vou considerar esse aluguel como um custo da atividade. A energia e a água também, como a energia vai ser gasta para acender os refletores à noite, para a prática da atividade, a água vai ser gasta nos banheiros, para a higienização dos participantes, então R$600, vamos considerar isso aqui como um custo. O material de limpeza utilizado na atividade esportiva ali, R$200, que com base no orçamento eu cheguei nesse valor, também considero como um custo. A conservação e reparos, a manutenção dos equipamentos que são utilizados na atividade, R$300, também através do orçamento, eu considero isso aqui como um custo. A mão de obra aplicada, que seria os professores, as pessoas ligadas ali à atividade propriamente dita, também considero como um custo e que vai ter um valor de R$4.000. Já o material de expediente é usado lá na parte administrativa, então isso aqui eu considero como uma despesa, R$200. Material de uso na atividade, a depreciação, o desgaste dos materiais utilizados, por exemplo, bola, rede, enfim, os equipamentos utilizados, então eu vou considerar isso aqui como um custo, porque ele é exercido lá na atividade. E os salários lá administrativos, do pessoal que cuida mais da parte administrativa, e daí pode entrar aqui honorários contábeis, etc., R$2.500 por mês, eu vou considerar isso aqui como uma despesa. Tá. Então vejamos, eu tenho 150 alunos a R$120 cada, eu vou ter uma receita de R$18.000 por mês. Isso é receita prevista. Tá? Aí eu tenho os custos. E o que é o custo da atividade? O aluguel, energia, material de limpeza, conservação e reparos, mão de obra aplicada, o material de uso na atividade totalizam 8.500. Isso aqui é custo necessário para a atividade. Total 9.500, que é o que gera a atividade. E aí eu tenho as despesas de material de expediente, o salário administrativo, etc., entra aqui como despesas. E o resultado que nós vamos ter é 6.800. Então, no primeiro mês, eu estou estimando que vai acontecer tudo isso, que vamos ter 150 alunos, que vamos cobrar 120, que vamos gastar esses valores aqui. No final do mês, aí é que nós vamos ver exatamente o que aconteceu. E no final do mês, nós percebemos que não tivemos 150 alunos, tivemos 130 alunos. E que a mensalidade foi no valor de R$120. Então, com isso, 130 alunos a R$120, a nossa receita foi de 15.600. Os custos, vamos dizer que para esse mês, os custos foram todos eles mantidos, chegaram exatamente nesses valores aqui. Então, nosso custo 8.500, sobrou 7.100.
Aí tivemos uma despesa, considerando também que a despesa de 200 e a despesa de 2.500, elas são fixas, né? Então, quer dizer, elas ocorreram realmente nesse valor, o nosso resultado foi 4.400. Então, nós havíamos previsto um resultado de 6.800 e, no fim, acabou acontecendo um resultado de 4.400. Esse é um orçamento previsto. Esse é o orçamento que efetivamente aconteceu. Portanto, ao iniciarmos cada mês, nós vamos fazer esse desenho. O que vai acontecer no mês? Qual a receita que eu vou ter? Qual o custo que eu vou ter? Qual o resultado, o lucro bruto? Qual a despesa que nós vamos ter e qual o resultado que eu vou ter? Todo mês eu começo fazendo essa previsão do que irá acontecer. E no final do mês, aí eu vou fazer o que de fato aconteceu. Nós vamos fazer uma demonstração do que de fato aconteceu. E aí, ao colocar essa demonstração do que de fato aconteceu ao lado da que estava previsto que iria acontecer, aí nós vamos poder comparar o que aconteceu. A receita foi menor do que no mês passado, o custo pode ter sido maior ou menor, o resultado foi menor, foi maior do que no mês passado. Então nós vamos ver aonde que ocorreu a distorção. E a partir do mês que vem, aí eu já vou fazer um novo orçamento. Mas qual é esse orçamento? Essa queda de número de alunos de 150 para 130, isso aqui é o que realmente vai acontecer, porque não adianta nós ficarmos todo mês desenhando uma previsão extremamente otimista e essa previsão nunca se confirmar. Então, no próximo mês, eu já não vou considerar 150, vou considerar 140 alunos. Corrigindo alguma distorção, a gente vai conseguir ter 10 alunos a mais. Então, aí eu faço um novo orçamento previsto, chega no final do mês, o realizado. Previsto e realizado, e assim eu vou acompanhando. Com isso, o que acontece? Eu sempre vou ter uma ideia do que realmente vai acontecer com a nossa empresa. Eu consigo enxergar o que irá acontecer dentro da nossa atividade, o que nos dá justamente a questão da previsibilidade.